Olha, vocês são simplesmente insanos. A primeira parte desse vídeo deu mais de 300 mil views e mais de 1000 comentários. E agora recebam um recap completo. Se você viu a primeira parte, pode pular pros 29 minutos. No começo desse anime, nós vamos conhecer o nosso protagonista chamado Kamito. Ele está andando pela floresta até que de repente ele vê uma garota se banhando em um lago. E nesse momento, então, a garota se desespera ao ver que está sendo observada pelo rapaz. Depois do susto, ela invoca um chicote de chamas. E ela utiliza essa magia para atacar o Kamito. Porém, ao fazer isso, ela percebe que ficou sem nenhuma pena em seu corpo. E quando ela percebe isso, ela acaba se desesperando novamente. E com isso, ela utiliza o seu próprio chicote de chamas para cortar a árvore atrás dela. E a árvore então começa a desabar, prestes a cair na cabeça dela, até que o Kamito, como um bom protagonista, pula e salva a garota. Porém, durante o ato, ele acaba sem querer encostando nela, o que deixa ela furiosa novamente, que coloca ele pra dormir com um golpe do seu chicote de chamas. Agora, quando o Kamito desperta, ele percebe que a garota está segurando o seu pescoço. Só que dessa vez ela tá usando um uniforme branco de alguma escola, que ele sabe que se trata de uma escola de magia chamada Erishia, que é uma escola que até então era só apenas para garotas. Porém, o Kamito tava ali justamente porque tinha recebido uma carta do diretor dessa escola. E bom, depois de ouvir aquilo, a garota se pergunta por que o diretor gostaria de falar com alguém tão nojento quanto o Kamito. Porém, ela acredita na história dele e se apresenta pra ele como Claire. Ela então libera ele de seus chicotes e ela revela que está indo fazer um pacto com um espírito lendário. E esse espírito, na verdade, está em um objeto que precisa ser dominado. E esse objeto, no caso, é uma espada chamada Caçadora de Demônios. O Kamito fica mó empolgado ao ouvir aquilo e decide que vai acompanhar a Claire na sua missão. E então eles vão até as runas onde a espada está localizada. E quando eles chegam lá, a Claire utiliza uma magia para liberar a entrada deles nas runas. Então eles andam até encontrarem a espada a qual a Claire tinha a intenção de fazer o seu contrato. E quando ela começa a fazer o contrato com a espada, de início ela até aparenta ter sucesso. Porém, de repente, a espada que estava nas mãos dela desaparece. E do nada aparece a verdadeira espada em cima deles e ela parte para atacá-los. E aí, quando parece que a Claire tá prestes a virar um sushi de waifu, o Kamito mais uma vez ativa o seu modo herói e vai salvá-la. Dessa vez ele coloca sua mão para bloquear a espada. E nessa situação ele acaba fazendo um contrato com o espírito da espada, que assim era justamente o que a Claire queria fazer, mas ele estava fazendo para salvar ela. E no final de tudo, o Kamito consegue selar o contrato com o espírito e tem sucesso em salvar a Claire. Só que no entanto, depois disso, mais uma vez ele desmaiou. E quando o Kamito acordou, ele percebeu que havia uma marca agora em seu braço. E Claire, por outro lado, parecia irritada e se perguntava por que ele poderia realizar um contrato espiritual, já que normalmente apenas mulheres deveriam ser capazes de fazer isso. E ela também estava furiosa com o Kamito porque no final de tudo ele tinha fechado o contrato com a espada. E era ela quem estava pretendendo fazer esse contrato, na verdade. E bom, depois disso então o Kamito finalmente foi levado por ela para a escola. Só que ela estava amarrando ele com seu chicote, mas ele deu um jeito de fugir. E aí ele então decidiu dar uma explorada no terreno da sua nova escola. E enquanto caminhava, ele acabou chegando até a sala do diretor. Porém, quando ele chegou até ali, ele ouviu uma conversa falando sobre ele do outro lado da porta. Uma garota estava falando que se opunha a ter um aluno, um garoto ali naquela escola. E o Kamito sabia que estavam falando dele, então ele ficou ali quietinho, só escutando. Porém, do outro lado da porta tinha uma garota chamada Elise que conseguiu sentir a presença dele de alguma forma. E aí ela abriu a porta logo com um chutão. O Kamito ficou muito assustado com aquilo, com medo até de perder as suas almôndegas. A Elise parecia decidida a acabar com ele, só que felizmente a diretora da escola apareceu. E ela é uma waifu 10/10 de cabelos brancos que usa óculos e se chama Miss Greyworth. Pois é, até o nome da mulher é charmoso e ela ainda é muito respeitada. E aí depois que os ânimos estão devidamente contidos e a diretora já está sentada de volta à sua mesa, o Kamito então pergunta pra ela sobre um espírito que ele está procurando chamado Hesdia. No entanto, a diretora nem responde nada a respeito do assunto e lembra do Kamito do que estava combinado com ele, pois na carta que ele tinha recebido da diretora, o acordo que eles tinham firmado é que ele ficaria ali na escola, e ele também teria que comparecer às aulas como um estudante. E bom, depois daquilo então a Elise levou o Kamito para dar uma volta e apresentou onde seria o quarto dele. Porém, quando eles chegaram até o quarto do Kamito, o quarto era tão pequeno que mal caberia uma pessoa deitada ali dentro. E tirando o fato que aquilo ali nem era um quarto de verdade, era só uma cabana, que pra piorar ainda ficava localizado ao lado do estábulo. Então basicamente, enquanto o Kamito fosse dormir, ele ia ter que inalar também, sei lá, necessidade de cavalo. E aí mais tarde, naquele mesmo dia, a Claire está andando pela escola de cabeça baixa. Ela está pensando que ela precisa se tornar mais forte, mais rápido. E enquanto ela está caminhando, ela acaba encontrando o Kamito com a Elise. E ela mais uma vez utiliza o seu chicote para derrubar o Kamito. E depois disso, o Kamito vai para a sua nova sala de aula, onde ele conhece uma professora chamada Freya. E aí após o Kamito ter se apresentado, uma das garotas perguntou por que um garoto estava na escola. E aí antes que o Kamito pudesse falar a verdade e dizer que ele era o único cara com Malaquias capaz de selar um contrato
contrato espiritual, a Claire, muito emocionada, já foi se levantando e falou pra sala inteira que o Kamito era o servo dela. E quando o Kamito foi procurar um lugar para se sentar, a Claire utilizou o seu chicote e falou que ele era obrigado a se sentar ao lado dela. O Kamito não gostou nada daquilo, mas ele também não precisou fazer nada a respeito, pois logo uma garota loira muito bonita chamada Rin atirou uma flecha e libertou o Kamito. Em seguida desse gesto bondoso, a gente vê que a Rin acaba tropeçando na escada e começa a cair. Nisso, uma outra garota de cabelos pretos também cai e vai bem em direção ao Kamito, que acaba salvando a garota assim como ele tinha feito com a Claire. Mas assim como tinha acontecido com ela também, ele de repente acabou se metendo onde não devia, o que deixou todas as suas novas colegas de classe indignadas. A cena então corta e a gente vê o Kamito mais tarde naquele dia deitado no seu cafofo. Ele tá ali se lamentando e reclamando que o primeiro dia de aula tinha sido bastante cansativo. Além disso, ele se lembrava que como parte do seu acordo, ele teria que sobreviver à escola por 2 meses, para participar de um festival chamado Blade Dance. E tudo isso estava deixando ele com bastante preguiça. Enquanto isso, a Claire tá andando com umas comidas enlatadas nos braços. Ela planeja dar essas comidas pro Kamito porque ela não quer que o seu servo morra de fome. Porém, enquanto ela está indo até a casa do Kamito, ela de repente escuta uma conversa muito interessante, que revelou que no dia seguinte haveria uma competição para fazer um contrato com o espírito. E o vencedor então teria a oportunidade de fazer o contrato com o espírito militar, que basicamente era uma das categorias de espírito mais poderosas que existia. E o Kamito, por outro lado, tá na casa dele ainda pensando no tal festival Blade Dance. E a gente descobre então que ele está tão interessado nesse festival porque o vencedor pode solicitar um desejo. Não importa o desejo, teoricamente ele teria que ser realizado. E aí bateu uma fome no Kamito e ele decidiu então ir até a cantina. Porém, como ele não tem dinheiro pra comprar nenhuma comida ali, ele não compra nada. E aí mais tarde a Claire aparece na casa dele. Ela dá uma comida pra ele e ela também quer que agora ele seja o seu escravo. E bem nessa hora a Claire também chega até a casa do Kamito. E ela parece estar irritada ao ver a Rin ali tentando se aproximar dele. E ela e a Rin então começam a se envolver em uma briga bastante complicada. E nessa batalha tão intensa pelo Kamito, elas até acabam revelando mais do que gostariam. Isso porque a Claire invoca o seu gato, o espírito de fogo, enquanto a Rin, por outro lado, invoca o seu lobo de gelo. E a batalha toma proporções tão grandes e mais uma vez quem se lasca no final é o Kamito, porque um dos golpes de chamas da Claire fez com que a casa dele pegasse fogo. E a situação ainda piora porque de repente a folgadinha da Elisa aparece por ali. E ela então começa a humilhar as garotas falando que era por isso que elas estavam na pior classe. E a Elisa ainda disse que a Claire era irmã de um traidor e que a família da Rin não era honrada. Então as duas ficaram enfurecidas com a Elisa e desafiaram ela pra uma batalha. E a Elisa topou a batalha, mas ela disse que teria que ser um confronto 3 contra 3. O que significava que o Kamito não tinha outra escolha a não ser formar um time com a Claire e com a Rin. Depois disso eles então vão embora para se prepararem para o duelo. E como o Kamito não tem nem mais casa, ele vai passar um tempo na casa da Claire. Chegando lá tá tudo tão bagunçado que o Kamito decide arrumar. Só que durante a arrumação ele acaba encontrando uma peça de roupa bem específica da Claire. E com medo de que ela dê um apavoro nele, ele então esconde a peça no seu bolso. E aí depois que eles dão uma geralzona por ali, a Claire serve comida enlatada para o protagonista. E ela fala pra ele ir comendo enquanto ela vai tomar um banho. E é isso que acontece, porém quando a Claire entra no banho, de repente ela começa a ser atormentada por um espírito da água. O espírito do nada aparece no meio da água, ele parece uma gosma e fica atormentando ela. Ela então começa a gritar e o seu escravo Kamito vai ali para salvá-la. E mais uma vez ele resolve a situação e então a Claire cai nos seus braços. Só que nesse momento que ela cai, ela acaba sem querer encostando no bolso dele. E bom, eu acho que vocês lembram do que estava guardado nesse bolso dele, né? E quando a Claire então viu isso, ela começou a brigar com o Kamito mais uma vez. Quando a confusão acabou, eles foram então jantar. E o Kamito perguntou pra Claire por que ela gostaria de ter um espírito forte ao lado dela. E ela disse a ele que queria conhecer a sua irmã. O nome dela era Rubia Austin, ela era bem famosa naquele mundo. Ela era conhecida como a nobre que ateou fogo em um lugar bem importante. Então basicamente a Claire queria ter poder o suficiente para encontrar a sua irmã pessoalmente e perguntar a ela o que tinha acontecido. O Kamito ficou pensativo após ouvir aquela resposta, pensando que a Claire na verdade não era uma pessoa maldosa como ele pensava. Na verdade ela parecia mais uma tsundere fofinha. Depois disso eles então vão para o duelo contra a Elise. E quando eles chegam até o local marcado, eles veem que a Rin já está por lá. A Elise chega logo em seguida com seu grupo de amigas e logo em seguida é então dado início ao duelo. E quando a luta começou, o Kamito então foi tentar invocar o espírito que ele tinha feito o acordo. Porém ele ainda não tinha prática com isso, então quando ele invocou apareceu apenas uma pequena espada. Mas é como sempre dizem, é melhor um pequeno esperto do que um grande bobo. Não que eu saiba algo sobre isso, obviamente. E bom, a batalha é equilibrada, mas o time do Kamito consegue derrotar
derrotar as duas amigas de Elise. E aí o Kamito tá partindo pra tentar derrotar a Elise. Ela então se prepara para conjurar a sua magia mais poderosa. Porém, ela então se depara com uma habilidade do Kamito que ela ainda não conhecia. Isso porque o Kamito, no meio da luta, usa o seu charme e fala que ela é bonita. Ela então fica envergonhada e por isso perde a sua concentração. Eu acho que dá pra falar que o Kamito derrota todas as garotas com o seu charme. E que tal a gente então começar a chamar ele de herói do charme? Aliás, se você chegou até aqui, eu quero que você comente alguma coisa aleatória com charme. Porque aí quem chegar aqui no vídeo só de curioso não vai entender nada quando vê os comentários falando de herói do charme. A gente vai dar uma trollada da hora nessa galera, então vai, eu conto com vocês. Deixa qualquer comentário charmoso aí, bora deixar a galera bem bugada. Mas enfim, depois que o Kamito derrubou as barreiras da Elise apenas com suas palavras, do nada, e eu digo completamente do nada, aparece no meio do céu um espírito demoníaco. E eu posso não ter muita moral pra falar não, mas esse bicho aí é muito feio. Ainda assim, ele parece muito poderoso e de alguma forma ele parece também conhecer o Kamito. Porém, por algum motivo, a Claire decidiu que ela sozinha iria subjugar aquele espírito. O Kamito falou pra ela parar de ser tão pretensiosa e desumilde, mas ainda assim ela não ouviu ele. Ela partiu para o ataque sozinha. Ainda assim, de longe dali, a Elise ficou dando suporte para ela. Porém, mesmo depois da Claire ter concentrado todas suas energias e atacado o monstro, por algum motivo os ataques dela não fizeram nem cócegas no monstro. E aí no final a Claire acabou ficando cansada. E quem precisou salvar ela mais uma vez foi o Kamito. Ele já salvou ela tantas vezes que ele já poderia até pedir música na televisão. E aí quando a Claire tava prestes a ser devorada pelo monstrão, de repente o gato espírito de fogo dela se sacrificou por ela, quebrando completamente a regra dos Shinigamis que o Ryuki tinha explicado em Death Note, que diz que um espírito não pode se sacrificar por um humano. Foi mal, gente, é que eu nunca posso deixar uma referência a Death Note passar. Só que depois de ver o sacrifício do seu gatinho, a Claire começou a chorar. E bem nessa hora então o Kamito entrou em cena tentando mais uma vez conjurar a sua espada. Porém, mais uma vez ele não conseguiu. Só que agora ele estava disposto a fazer o que ele precisasse para salvar a sua waifu. Então ele continuou tentando até que ele conseguiu invocar a sua espada. Lembrando que só por acaso a espada do Kamito se chama Caçadora de Demônios. E o Kamito agora sim com a espada correta faz ela ter jus ao seu nome. E com um golpe insanamente poderoso ele consegue então destruir o demônio. Depois disso a Claire está chorando e abraça o Kamito, pedindo desculpas por não tê-lo ouvido quando ele disse para ela ser mais calma. Ele a perdoa por isso, porém logo em seguida ele acaba desmaiando pois tinha gastado muita energia. Mas o protagonista que desmaia, hein? E assim o Kamito começa a ter um sonho de quando ele era um aprendiz do Rei Demônio. E neste sonho ele recebia poderes mágicos de uma garota de cabelos pretos. E o nome dela então é revelado, ela se chama Hestia. E assim, depois dessa rápida revelação, o flashback acaba. E após o flashback, o protagonista desperta em um dos quartos na mansão da Rin. Porém, ele começou a sentir enquanto despertava alguns movimentos embaixo do seu cobertor. E ele então percebeu que tinha alguma coisa estranha acontecendo ali. E quando ele levantou o cobertor, ele viu que tinha uma garota de cabelos brancos embaixo dele. E essa garota então se apresentou e disse que ela era ninguém menos do que a espada caçadora de demônios. Porém, agora vamos dizer que ela não estava na sua forma de combate. Coitadinha, ela estava só descansando do lado do seu mestre, quando de repente a Claire entrou pelo quarto. Só que o Kamito agiu rapidamente e colocou a Este, que aliás, esse é o nome da garota que é o espírito da espada. Ele colocou então a Este para ficar novamente debaixo do seu cobertor. E aí quando a Claire e a sua empregada chegaram e começaram a conversar com ele, aparentemente nada de errado estava acontecendo. Até que em determinado momento da conversa, a Este começou a se mexer demais embaixo do edredom, o que levantou as suspeitas da Rin finalmente. E ela então começou a pedir para ver o que tinha embaixo do edredom. E o Kamito até deu um migué dizendo que ele não podia mostrar porque ele tinha que se trocar primeiro. Porém a garota estava muito desconfiada e queria ver mesmo o que tinha ali. E aí a Rin puxou o edredom e então a Este se revelou para ela. A Rin achou aquilo ali um absurdo que estava acontecendo. E a Este ficou abraçada ao seu mestre olhando aquilo sem entender nada. E o Kamito começou a explicar para a Rin o que estava acontecendo de verdade, falando que aquela garota, apesar de parecer suspeito, era na verdade o espírito da espada. Só que a Rin não deu muita bola para a explicação dele não, e então ela invocou o seu lobo de gelo, que começou a rosnar e a ameaçar o Kamito. Porém a Este então se levantou e magicamente domou a criatura, que de repente deixou de ser uma ameaça. E essa cena então deixou tanto o Kamito quanto a Rin impressionados. A cena corta e então vemos que a Claire está chorando em sua cama bem deprimida. Só que mesmo assim ela ainda não desistiu. Isso porque agora ela sabe que tem a oportunidade de ter o apoio de um espírito militar. E para isso ela estava determinada a fazer o que fosse preciso. E aí ela se levanta da sua cama pronta para agir. Enquanto isso a gente vê que o Kamito tá andando pelo campus junto com a Este. Só que felizmente
realmente agora ela está usando um uniforme como qualquer outro estudante. E enquanto eles caminham, a Est revela para o Kamito que ela já tinha recusado de fazer contrato com outros 30 humanos e que ela só teria aceitado fazer o contrato com ele porque ela tinha sentido que era parecida com ele de alguma forma. Depois disso, os dois chegam na escola e todas as garotas se incomodam ao ver que o Kamito está com outra garota. Pois é, ele está aos poucos ganhando a fama de mulherengo na escola. E assim a Elise vai até ele para repreendê-lo. Porém, ele explica para ela que a Est na verdade é o espírito da espada. E a Elise, diferente das outras garotas, entendeu o que ele disse e aceitou as desculpas dele por estar carregando a Est. E a gente descobre então que o Kamito está preocupado com a Claire, pois ele tinha passado no dormitório dela mais cedo, mas ela não estava lá. E ele não tinha tido mais notícias dela já fazia algum tempo. E a Alice então diz ao Kamito que acredita que a Claire pode ter ido até o torneio que rolaria naquela tarde, onde quem se consagrasse vencedor poderia firmar um pacto com o espírito militar. E ao ouvir aquilo, o Kamito decide ir atrás da Claire, pois ele sabe que ela não está no nível para tentar fazer um acordo com o espírito militar. E lá vai o protagonista mais uma vez para salvar a sua waifu. Só que enquanto isso, a gente vê que a Claire realmente estava indo até o torneio, até que no caminho ela foi abordada misteriosamente por uma garota que a gente reconhece que é a Hestia, a mesma garota que havia aparecido no flashback do Kamito. E a Hestia então diz que pode oferecer um poder para a Claire, e de acordo com ela, esse poder poderia até trazer o seu gatinho Scarlet de volta. Sim, é aquele gato espírito de fogo que tinha se sacrificado por ela. E aí, só depois de ouvir essa parte, sem nem pensar, a Claire então faz um acordo com a Hestia. O que ela não imaginava é que na verdade o poder que ela receberia da Hestia seria um poder demoníaco capaz de causar grandes estragos. E após o encontro, a Claire vai para a arena para tentar disputar pelo espírito militar. O Kamito também está indo correndo para lá, porém enquanto ele ainda está a caminho, a Claire já agora começou a lutar. Inicialmente ela estava indo bem na batalha, parecendo até promissor, porém com o tempo ela começou a gastar novamente bastante energia, e as pessoas começaram a zombar dela mais uma vez, dizendo que ela não era digna pois a sua irmã era uma traidora. E por mais que a Claire fingisse ser durona, essas palavras atingiam ela. E como ela já tinha gastado toda a sua energia, então ela decide apelar para o poder que ela tinha recebido da Hestia. E ao ativar esse poder, ela então libera um gato negro em chamas. Só que agora a energia do gato está maléfica, diferente da energia que a Claire lembrava dele. E todas as pessoas na arena também conseguiram sentir essa energia. E assim todo mundo começou a fugir dali assustado. Só que enquanto todos fugiam, o Kamito chegou ali para salvar a sua waifu de novo. Ele então utiliza a Est e começa a enfrentar a criatura. E apesar de ela ser muito poderosa, o Kamito consegue derrotá-la, dissipando assim a energia maligna que estava ecoando por ali. O Kamito então tenta fazer Claire despertar, falando que ela não pode se render ao mal apenas para realizar os seus desejos pessoais. E a garota então diz que está cansada de ser sozinha, e que também está cansada de ser apontada como a irmã do traidor, e que não quer que todo mundo fique zombando dela o tempo inteiro. Ela fala isso em meio a lágrimas e então o Kamito interrompe ela, dizendo que não importa o que ela faça, ele sempre vai estar ao lado dela, então ela não precisa mais ter medo de se sentir sozinha. Muito fofinho esse Kamito, não é mesmo? E aí o Kamito, depois de eliminar por uma segunda vez o espírito do gato, ele se vira então pra Claire e pergunta onde ela tinha conseguido aqueles poderes. Só que logo que ele pergunta isso, de repente a Hestia aparece na arena, e o Kamito fica em choque ao ver a garota. Ela então revela que ela que tinha dado aqueles poderes para Claire, e ela também diz que estava procurando pelo Kamito já fazia 3 anos. Assim a garota ataca o protagonista, que consegue escapar do golpe habilmente. Depois disso a Hestia conjurou suas asas negras e saiu voando dali. O Kamito até pensou em ir atrás dela, porém o espírito que ele tinha derrotado de repente se transformou num golem gigante. A Claire então puxa o Kamito e os dois saem correndo da arena, e aí quando os dois param e tem poucos segundos de paz, a Claire então pergunta pra ele quem que era a Hestia e de onde ele conhecia ela afinal. E o Kamito respondeu que ela costumava ser o seu antigo espírito contratado, e ele estava se sentindo muito mal sobre tudo o que a Hestia tinha feito. Mas a Claire mandou ele recuperar a sua consciência, porque agora o Golem Sombrio estava indo até a cidade, e apenas ele teria poder o suficiente para impedir o Golem. No entanto, o emocional do Kamito estava realmente abalado. Ele ainda estava em um completo estado de choque e de decepção. E aí a Claire então, para ajudá-lo a recuperar a sua consciência, vai e dá um beijo no protagonista. Que vejam só, realmente depois disso daqui ele voltou a ficar com
inconsciente. E aí os dois foram correndo juntos para enfrentar o Golem. E durante o caminho a Claire revela que ela ainda tem um pouquinho de energia restando, mas que a maioria do serviço para variar vai ter que ficar por conta do Kamito. E assim, quando eles chegam até o Golem, o Kamito começa seu ataque perfurando os olhos do gigante espírito. Por outro lado, a Claire tenta segurar a mão do Golem, para que assim o Kamito conseguisse dar o seu ataque final e derrotasse o Golem. E depois da vitória, mais uma vez o Kamito desmaiou para variar. E o pior é que eu nem sei o que o Kamito fez mais vezes, se foi salvar a Claire ou se foi desmaiar. Mas enfim, a Claire ficou bem impressionada com as habilidades dele. Depois disso, o Kamito volta para o dormitório e novamente a Est está ali em seu cobertor. E assim como foi com a Rin, a Claire não fica nada feliz ao ver aquela cena. E o pior é que para apoiar ela dessa vez também a Elise e a própria Rin estavam ali vendo tudo. E todas elas concordaram em considerar o Kamito um grande canalhão. E enquanto tá rolando essa confusão ali, do outro lado a gente conhece uma outra estudante chamada Viana. Ela faz parte daquela mesma academia, porém ela já conheceu o Kamito no passado. Isso porque ela estava enfrentando um espírito gigante monstruoso quando ela acabou sendo salva pelo Kamito. E quando ela viu o Kamito em ação, ela sabia que ele parecia muito com um herói lendário. E o nome desse herói era Renash Bell. E aí quando ele derrotou a criatura, a garota então teve certeza que ele era esse tal herói lendário. E para nossa surpresa, a gente vê que o Kamito confirmou isso pra ela. Porém, na conversa que eles tiveram, o Kamito pediu pra ela manter aquilo em segredo. E depois disso a cena volta para Viana e a gente vê que ela está na expectativa de reencontrar o Kamito ali. E aí em seguida a gente vê que depois da dura batalha contra o Golem, o Kamito precisou de praticamente uma semana para estar 100% recuperado. Ele estava prestes a se preparar para treinar, só que ele foi surpreendido pela presença da Est, que estava ali porque tinha sentido inveja de vê-lo beijando a Claire. E agora ela também queria um beijo de qualquer jeito. E aí o Kamito pensou que não tinha o que fazer, ele teria que atender aquele pedido da Est. Porém, a Claire estava tomando banho e bem nessa hora que ele estava prestes a fazer isso, ela saiu do banho. E aí quando ela deu de cara com aquela cena prestes a acontecer, ela ficou simplesmente furiosa e deu uma surra no Kamito só pra ele ficar esperto e aprender quem era a dona dele. E aí a cena então se volta para o Kamito e os seus colegas lutando por uma promoção. O desafio estava ali sendo lançado pela professora Freya, e nela os alunos disputariam pela promoção em uma competição de sparring, sendo que cada equipe precisava pelo menos de 5 pessoas. E assim, inicialmente o time da Claire e do Kamito só tinha eles dois mesmo. E de início eles estavam achando que aquilo não seria problema e que eles conseguiriam se garantir. Porém, eles acabaram sendo facilmente derrotados na primeira parte. Então eles começaram mais tarde a pensar em quem poderia se juntar à equipe deles. E aí eles encontraram a Rin, que como sempre estava com a sua empregada. Ela se ofereceu para se juntar ao time e no começo a Claire não gostou da ideia. Porém, logo depois de ter sido aceita, a Rin acabou falando mais do que devia. E ela então revelou que já tinha tido uma outra equipe e que ela tinha saído dessa outra equipe depois de não ter ajudado em nada. E depois de ouvir aquilo, a Claire começou a se questionar se valia mesmo a pena ter a Rin no time. E assim as duas já começaram a discutir entre si, e a verdadeira disputa delas era pra ver quem ficaria mais perto do Kamito mesmo. E se a situação já tava difícil, ela piora ainda quando a Elise chega, porque a Elise convida o Kamito para entrar no seu time, deixando de lado tanto a Claire quanto a Rin. E isso enfurece as duas garotas que não querem aceitar ficar longe do Palmito. E aí depois de ele ser intimado a recusar a proposta da Elise, a Elise então se prepara para ir embora. Porém, antes de ela partir, ela diz que o Kamito está sendo convidado pela diretora para ir até o quarto dela. Pois é, tadinho do Kamito, não tava fazendo nada, tava ali de boas no meio da confusão e agora vai ter que ir pra sala da diretora. Enfim, corta essa cena e de repente nós temos a Estia na tela. E ela está chegando a um encontro com uma pessoa bem assustadora. E a princípio é apenas isso que a gente vê, sem nenhuma outra dica. Pois é, mas a gente que lide com isso porque aí a cena corta e volta pro Kamito. E agora ele já está indo ao encontro da diretora 10/10. E quando ele finalmente encontra ela, ele percebe que ela está acompanhada de uma outra garota, que é a Viana, aquela garota que a gente conheceu pouco tempo atrás. A diretora explicou que ela estaria ali agora como uma nova aluna, porém a chegada dela estava relacionada a uma missão crítica que a escola teria que enfrentar. Portanto, a diretora estava designando o Kamito e sua equipe para proteger a Viana. E o detalhe é que a Viana estava empolgada por ter encontrado seu herói depois de tanto tempo. Porém, o Kamito não fazia a menor ideia de quem ela era. Ele simplesmente não se lembrava mais dela. E a Viana estava até com vontade de revelar a sua verdadeira identidade para ele. Porém, infelizmente, ela acabou segurando a empolgação e não fez isso no final. E agora a cena corta mais uma vez e voltamos então para a Hestia. Vemos que ela está se encontrando com um cara de cabelos vermelhos misterioso. Ele tem diversas tatuagens e marcas espalhadas pelo seu corpo e o seu nome é revelado ser Inzaghi. E assim, eu não sou de julgar não, mas o Inzaghi não é o tipo de gente que você pede pra sentar com você no recreio. E a conversa que os dois estão tendo ali também é bem sombria. E eu digo isso porque o Inzaghi está
está falando de invadir algum lugar, porém ele diz que não consegue entrar nesse lugar porque ele está protegido por selamentos mágicos. E para que ele descubra como invadir e como ele pode invalidar esses selos mágicos, ele então pede para que a Hestia invada a biblioteca da escola, pois de acordo com ele lá teria tudo o que eles precisariam para conseguirem concluir a missão deles. E assim que tudo estivesse feito, o Inzaghi disse que ele finalmente se tornaria o novo Rei Demônio. Então assim, as intenções deles ainda são misteriosas, mas eles estão planejando algo grande aqui. Em seguida a cena corta e retorna para o Kamito. Agora ele está andando pela escola junto com a Viana, e enquanto eles estão juntos ela se refere a ele diretamente como o herói lendário Renash Bell. E o Kamito acha aquilo estranho, mas ele não se lembra dela ainda. E aí a Viana revela que ela que tinha pedido para a diretora para que o Kamito ficasse ao lado dela. E enquanto eles estão andando mais uma vez, as outras alunas da escola estão comentando que agora o Kamito está com outra garota. E eu nem vou julgar porque eu acho que se eu tivesse no lugar delas eu também acharia o Kamito mó garanhão. E realmente, né, cada hora o cara tá com uma garota, vai falar o que dele? E a Viana, apesar da carinha de boazinha, não é nada boba, tá? Porque quando ela viu que as pessoas estavam comentando sobre eles, ela então começou a abraçar o Kamito de uma maneira bem carinhosa, fazendo aquilo ali nitidamente com a intenção de chocar a todos. E também de mostrar, obviamente, que o Kamito pertencia a ela. Porém, é só encostar no Kamito que do nada a Claire aparece. E quando ela vista os dois juntinhos daquele jeito ali, ela já fica logo possessa de ciúmes e vai tirar satisfação. O Kamito então começa a se explicar pra Claire, porém a Viana acha tudo aquilo que está acontecendo estranho. Afinal de contas, por que o Kamito estava se explicando pra Claire? Então a Viana perguntou de uma vez por todas qual era a relação da Claire com o Kamito. E ela respondeu então que ela e o Kamito tinham fechado um contrato espiritual. E ao ouvir a resposta, a Viana sabia que aquilo significava que eles tinham se beijado. E ela não gostou nada de saber que o seu herói estava beijando outra garota. Então ela desafiou a Claire para um duelo para ver quem ficaria com o Kamito. E a Claire então topou o desafio e se preparou para lutar. Porém a Viana então interrompeu ela e disse que estava desafiando ela apenas para um duelo culinário. E aí a Viana então provocou e perguntou se a Claire não conseguia se garantir em um desafio como aquele. O que a Claire obviamente negou e as duas então começaram a disputar ali no apartamento da Claire. E quando eu digo disputar, eu quero lembrar vocês que eu estou falando aqui de cozinhar para o Kamito, tá? Porque, pô, na prática é pra isso que elas estão brigando, né? E aí enquanto elas cozinhavam, o Kamito decidiu ir tomar um banho pra ficar tranquilo. Eu acho engraçado como ele consegue sempre levar a situação numa boa. Mas aí, enfim, as garotas vão terminando seus pratos. E a gente vê que a comida da Claire aparentemente ficou toda queimada e feia, enquanto a comida da Viana parecia bonita e apetitosa. Porém, por algum motivo, quando a Claire comeu a comida da Viana, ela imediatamente acabou adormecendo. E aí a Viana então se aproveita da situação que tinha sido criada por ela mesma, e ela aproveita o momento para ir ver como que tá o Kamito no banho. E o Kamito fica em choque ao ver a garota entrando ali. E eu sei, nesse momento você deve estar pensando como o Kamito pode ser tão coitadinho, né? E como tudo pode dar tão errado assim na vida dele. Mas calma que você ainda não viu nada, tá? E eu digo isso porque com os barulhos no chuveiro a Claire acabou despertando. E ela então foi logo ver o que estava acontecendo no banheiro dela, né? E aí quando ela viu a cena do Kamito com a Viana no banho, ela não conseguiu aceitar aquilo não. E vocês acham que ela tirou o Kamito dali pela orelha? Pois não foi isso que ela fez não. Na verdade ela foi e entrou no banho junto com eles. E agora o pobre do protagonista estava ali, coitadinho, se banhando ao lado de duas garotas. E se você acha que a situação não pode piorar, saiba que em seguida quem chega ali é a Este. E apesar de ela ficar bem incomodada em ver o seu mestre naquela situação, ela não faz nada porque ela informa que a escola está sob ataque naquele momento. A cena corta, então a gente vê que o tal do Inzaghi invadiu o território da escola. E ele sozinho conseguiu dar a maior surra tanto na Elise quanto nas amigas dela. E após ficarem sabendo disso, a Claire e o Kamito logo vão correndo até o local tentar ajudar. Porém, quando eles chegam até o local, o estrago já tá feito e o Inzaghi já fugiu para a floresta. Só que o Kamito tá no rastro dele e segue procurando por ele. E quando os dois se encontram na floresta, eles então começam a lutar. A Claire tenta dar apoio ao Kamito, porém ela não está nem perto do nível do Inzaghi. Isso porque o Inzaghi consegue manipular diversas almas, permitindo que ele tivesse diversos contratos e multiplicasse sua força em várias vezes. Então ele era até mesmo mais poderoso do que o Kamito. E bom, a batalha já tava difícil com a Claire e com o Kamito. Mas então, por algum motivo, a Viana decidiu se envolver também. Ela logo foi empurrada para trás e estava prestes a ser finalizada pelo Inzaghi. Só que aí o Kamito se envolveu e conseguiu bloquear o ataque. Porém, o custo por salvar a Viana acabou sendo bastante alto, porque o Kamito acabou ferido e perdeu seus poderes por conta disso. E a Viana também acabou ficando inconsciente. E a verdade é que o Inzaghi poderia ter finalizado todos ali se ele quisesse.
acontece. Porém, ele já tinha cumprido a sua missão e pego o que ele queria na escola. Então ele apenas se vira e vai embora dali, deixando os derrotados para trás. Mas ele garante que ele e o Kamito vão voltar a se encontrar. E a partir daqui a gente começa a parte 2 do Herói do Charme. E aí na manhã seguinte ao ataque do Inzaghi, a princesa Viana acordou de seu pesadelo. Ela instantaneamente verificou o selo espiritual. E não demorou muito para que o Kamito dissesse que os cavaleiros iriam investigar o caso de roubo de ontem. E enquanto isso eles ainda tinham que ir até a cidade para investigar o selo de alto nível que tinha aparecido. O Kamito planejava perguntar sobre a princesa Viana, que já conhecia sobre a sua verdadeira identidade. E antes que a princesa Viana pudesse responder qualquer das perguntas, a Claire mais uma vez apareceu com uma expressão de raiva para variar. Ela estava sentindo que eles estavam escondendo alguma coisa dela. A Claire então pega o seu chicote pronta para punir os dois por estarem de negocinho pelas costas dela, porém com uma cara de pânico, o Kamito então pega a princesa Viana e foge dali. E aí alguns momentos depois a Rin pareceu ficar bem empolgada porque tinha visto o Kamito com uma garota. Então quando a Rin encontra a Claire, ela fala para ela que vai aproveitar para pegar o Kamito para ser seu escravo. E não só isso, a Rin também provocou a Claire dizendo que o Kamito estava sozinho com uma mulher indo para a floresta. E aí a Claire fingiu não sentir nada, fingiu não se incomodar, mas logo ela expressou seu desespero. A Rin então deliberadamente atraiu a Claire, dando a ela dicas de como aumentar o seu busto. E a Claire acidentalmente disse que estava procurando por um espírito para aumentar o seu peito na floresta. Porém ela descobriu que tudo isso não passava de fofoca, era tudo fake news. E a Rin então planejou compartilhar essas dicas, mas elas não eram gratuitas. E enquanto isso na floresta, o Kamito e a princesa Viana caminhavam juntos. E a princesa explicou porque ela conseguiu descobrir quem o Kamito realmente era. Ela deu a ele a primeira pista, que era a Floresta Astral Zero. E em seguida ela deu a própria dica mostrando uma imagem dela mesma sendo salva pelo Kamito 3 anos antes. E logo é revelado que a princesa Viana tinha ido para a academia porque tinha ouvido rumores sobre um homem chamado Kamito ali. Um elementalista que tinha derrotado os espíritos militares mais poderosos. E a princesa Viana queria se juntar ao Kamito para participar do Blade Dance e recuperar a sua posição, tendo assim de volta toda a sua honra e seu status que ela tanto queria. E aí momentos depois eles veio com uma espada apontada pro Kamito. E ela explicou que não havia proibição de relacionamentos especiais entre os alunos, porém essa era uma regra velha, antes de ter um aluno do sexo masculino ali tipo o Kamito. Enfim, ela também é só mais uma que vai ficar no pé do Kamito agora. E logo a Elise também revela que ela está perseguindo o inimigo até a cidade para recuperar os documentos secretos que tinham sido roubados. E dentro do documento secreto havia um registro do espírito estratégico sendo selado na cidade mineira. E por causa das ações do Inzaghi, o bom nome de Sulfield foi manchado. E como a Elise era líder desse grupo, ela planejou capturar o Inzaghi para restaurar a boa reputação do grupo. O Kamito então disse que eles tinham o mesmo objetivo e ele pediu pra Elise para trabalharem juntos. Porém a Elise é uma pessoa muito difícil, ela recusou esse pedido e decidiu que ia cuidar de tudo sozinha. E aí no dia seguinte, quando todos já estavam em seus respectivos cavalos, o Kamito perguntou sobre a participação de Rin. Porém a Claire respondeu que permitiu que Rin participasse porque Rin já havia lhe contado informações importantes. Que informações importantes que ela contou pra Claire, né? E enquanto isso, a empregada de Rin, chamada Carol, decidiu não ir. Já era noite quando eles chegaram até a cidade. E eles então começaram a entrar no local e no caminho a princesa Viana perguntou se alguém já tinha realizado a cerimônia. E no final de tudo, o templo que estava lá acabou sendo apenas uma grande piada. E enquanto isso, o templo real estava escondido nas profundezas das montanhas. E aí na sequência eles começaram a ouvir barulhos de luta, então todos se dirigiram em direção à fonte do som. E acabou que quando eles chegaram lá, eles viram uma batalha feroz entre a Elise e o Inzaghi acontecendo. O Kamito e as outras garotas tentaram ajudar a Elise, porém o Inzaghi liberou seus poderes um por um até que Rin teve que ser encurralada e presa. Ela ficou presa numa espécie de prisão de pedra ali. E enquanto isso, o Kamito tentava proteger agora a princesa Viana, mesmo que a sua energia tivesse que ser drenada para isso. E aí quando o protagonista tenta se levantar, ele fica surpreso ao ouvir o Inzaghi dizer que ele estava prestes a convocar ainda o seu espírito mais forte. O espírito se chamava Thanatos e isso assustou todo mundo porque, bem, o Inzaghi já tinha derrotado geral sem o espírito mais forte. Agora imagine então com o espírito mais forte, ia ficar feia a situação. E o Inzaghi então revelou que tinha herdado esse espírito de Hestia. E o Kamito sabia que já tinha contratado esse espírito também no passado. E a princesa Viana enquanto isso tirou uma pedra vermelha até que finalmente o Inzaghi desapareceu. A Viana usou o poder da pedra para atacar o Inzaghi, ele até tentou rebater, porém o poder era tão poderoso que ele não conseguiu resistir e desapareceu. E aí quando a luta tinha terminado, o Kamito então perguntou à princesa que pedra vermelha era aquela que ela tinha. E a princesa Viana então explicou que a pedra vermelha era o sangue de um deus espiritual. A pedra vermelha era um tesouro hereditário da família dela. E era uma pedra especial que poderia até mesmo selar o poder espiritual de um espírito de alto nível. E aí para proteger a pedra, a princesa Viana colocou ela num lugar bem especial para que ninguém tivesse a ousadia de tocar, e vocês viram qual era o lugar. No entanto, depois de tudo, a princesa Viana ficou triste porque planejava usar o poder da pedra para a dança das lâminas mais tarde. E aí 4 anos atrás, após sofrer um incidente, a gente vê que a princesa Viana perdeu o seu poder espiritual contratado. E por conta disso ela se tornou uma espécie de renegada dentro da família real. E aí como ela não tinha poder espiritual, para entrar na escola ela também teve que burlar no vestibular e usou o poder da
pedra para tal. E ela queria tanto vencer o Festival das Lâminas porque ela queria realmente realizar o seu desejo de recuperar o seu espírito pactuado, pois assim ela voltaria a ter o seu poder e também voltaria a ter o prestígio na sua família. E aí momentos depois começa a ter um terremoto ali causado pelo despertar de uma criatura gigante. Eles estão preocupados, porém se o Gil não conseguir encontrar o templo real, ele também não vai ser capaz de retirá-lo de lá. E enquanto isso, por outro lado, a Elise ainda não conseguia andar depois da batalha. As pernas dela ainda estavam afetadas pelo veneno. E enquanto isso, Rin não podia lutar porque ainda estava presa. Então basicamente quem sobrava ali para lutar era o Kamito, a Ashe, a Claire e a Princesa Viana. E aí eles então continuaram seu caminho para tentar encontrar o templo verdadeiro. Ashe de repente revelou a localização do templo real assim, de freestyle. E ela ainda revelou que esteve lá muitas vezes antes de ser selada pela espada. E o engraçado é que se ela tivesse revelado essa informação antes, eles teriam tido muito menos trabalho e também teriam corrido muito menos perigo para achar o templo. Mas enfim, eles correram então para ir até o altar do templo real. E enquanto isso a gente vê que o Izagi não recuou coisa nenhuma. Na verdade ele foi visto ordenando que a Hestia levasse ele até o altar do templo real. E bem, o Kamito e a sua equipe já tinham chegado até a porta de frente do altar, que continha ali um carregamento dos governantes elementais cuja existência havia sido apagada por Ren. E aí a porta começou a se abrir lentamente. O Kamito então disse à Princesa Viana que só ela poderia fazer a dança espiritual, pois para que esse ritual fosse realizado com sucesso ele precisava ser feito por alguém que tivesse o sangue real. E aí a Viana então planejou se purificar na água que ali fluía. Só que eles não tiveram nem alguns segundos de paz porque logo a luta recomeça porque o Izagi aparece ali. O Kamito continuou a atacar o Izagi com todas as suas forças, mas inesperadamente o Kamito foi empalado pela espada espiritual que o Izagi tinha contratado. E o vilão então mostrou uma pedra vermelha que era a fonte do seu poder. E essa pedra permitia que ele controlasse diversos espíritos simultaneamente. E aí neste momento a gente vê que a Princesa Viana parece estar recitando algum tipo de encantamento. E aí quando ela começa a realizar o seu ritual da dança elementar, o Izagi começa a parecer sentir dor. Finalmente uma boa notícia, mas um tempo depois a Hestia chega ali para auxiliar o Izagi. E ela então convoca um espírito sombrio que se preparou para atacar a Princesa Viana. O Kamito felizmente chegou a tempo de intervir e usou o seu corpo para proteger a princesa. E vendo o sacrifício do protagonista, a Princesa Viana e a Claire aproveitam aquela brecha criada para contra-atacar o Izagi. E depois disso, finalmente o Izagi é derrotado. E aí no dia seguinte, após toda essa confusão, quando eles estão na frente da diretora, ela logo lembra a eles que o Festival da Dança Elementar está chegando. E ela disse que o time do Kamito não estava muito preparado para o festival, na verdade ele parecia até incompleto. E a diretora então alerta dizendo que por mais que o Kamito seja poderoso, uma garota chamada Eva, que é a irmã mais velha de Elise, havia retornado e ela era simplesmente a invocadora mais poderosa de todas. Ela tinha conseguido em apenas algumas semanas fazer um pacto com o espírito demoníaco de classe S. E ela estaria no festival, então era melhor eles se prepararem para enfrentá-la. E enquanto isso, a senhora Freya, a professora, tinha recebido um relatório dizendo que o comércio ilegal era muito comum ali na academia. Havia rumores de que o selo amaldiçoado estava sendo vendido entre os alunos. E então a diretora pediu aos cavaleiros que aumentassem a guarda na academia. E assim, ao meio-dia, Claire, Princesa Viana e Kamito estão treinando contra os outros estudantes para o festival. Enquanto isso, a Princesa Viana estava sendo atacada por um espírito da água até que eles finalmente conseguiram derrotá-lo. Eles haviam vencido 3 batalhas consecutivas. E em seguida eles enfrentaram então o time da Elise, que no final acabou ficando em terceiro lugar. E caso a equipe da Elise não conseguisse acompanhá-los, o time do Kamito então ficaria ou em primeiro ou em segundo lugar. E bom, se isso acontecesse, eles teriam que disputar contra o time da Eva, que era a irmã mais velha da Elise, aquela garota extremamente poderosa que a diretora tinha avisado. E bom, a Claire tá simplesmente apavorada em enfrentar a Eva porque ela era conhecida como a cavaleira mais forte de toda a academia. Mas bem, isso ficaria para outro momento, porque agora eles estão a caminho do restaurante. E a Claire então vê um colar em forma de escarlate. O Kamito se aproxima dela, porém a Claire foi embora. E não demorou muito para que a Rin se aproximasse do Kamito e anunciasse que amanhã era o aniversário da Claire. E aí no dia seguinte a Elise parece estar cumprindo algumas horas extras. Ela leu um livro afirmando que os espíritos tinham 2 formas em convocações e que consistiam em várias energias espirituais simultâneas. E enquanto ela tentava memorizar toda aquela situação, ela ficou tão surpresa com a presença do Kamito que apontou a espada para ele quando ele apareceu. E logo eles se separaram e a Elise então se desculpou por ter entendido mal a presença dele ali. E aí depois de toda essa confusão, a aula começa e a senhora Freya disse que o selo amaldiçoado era um selo espiritual artificial que poderia não apenas selar espíritos, como também servia para extrair o seu poder à força e assim torná-lo um novo tipo de espírito. E aí a Elise diz que Sulfite foi encarregado de supervisionar o negociante de selos amaldiçoados na capital. E depois que ela termina sua hora extra, o Kamito vai até o quarto dela. E nesse momento a Elise estava trocando de roupa em um quarto diferente. E enquanto isso, o Kamito sentou ali e ficou olhando a foto de Ren. Kamito disse que não poderia deixar Elise saber a sua verdadeira identidade. E não demorou muito para o Kamito ver uma foto da Elise com a sua irmã.
Até que de repente a Elise começou a ter algum tipo de ataque de amassos. E aí algum tempo depois, quando eles estão no jardim, a Elise disse ao Kamito que aquela talvez tenha sido a última vez que ele entrou no seu quarto, porque ela só estava sozinha naquele momento porque a sua colega de quarto estava em uma missão que ela deveria retornar em breve. E essa colega de quarto era muito mal-humorada e se ela visse o Kamito ali, ela provavelmente acabaria com ele. E neste momento ela revela que a sua colega é Eva, sua irmã mais velha adotiva, que costumava ser a capitã dos Cavaleiros Sulfield, que agora era ocupada essa posição pela própria Elise. E o Kamito ficou surpreso com aquelas informações porque inesperadamente elas não eram irmãs de sangue. E então a Elise revela que a sua irmã foi criada para ser uma das mais poderosas de todas e fazer os contratos mais perigosos com os demônios mais poderosos. Porém, quando a Eva tinha participado do Festival da Lâmina 3 anos antes, ela acabou então sendo derrotada por um herói lendário chamado Ren Ashbel. Que bom, a Elise não sabia, mas esse herói é ninguém menos do que o próprio Kamito, né? E agora que eles finalmente estão começando a se entender, a Elise chamou o Kamito para fazer parte dos Cavaleiros Sulfield e o Kamito concordou em ajudá-la. Enquanto isso, a Claire estava tentando fazer um chocolate. E o Kamito chegou por ali e a Claire então o repreendeu depois que descobriu que o Kamito havia entrado no quarto da Elise. O Kamito tentou explicar que a Elise só tinha convidado ele para se juntar aos Cavaleiros e pediu desculpas por isso. E mesmo depois de ouvir aquilo, a Claire ficou ainda triste porque ela não queria compartilhar o Kamito com ninguém. Ela não gostou nem um pouco de imaginar o seu herói ao lado da Elise e começou a chorar e fez com que o Kamito saísse dali assustado. E aí no dia seguinte, a Elise avisou que não teria aula porque os alunos participariam de um festival na cidade. E ela aproveitou o anúncio também para dizer que o Kamito agora se juntaria aos Cavaleiros. E logo depois desse anúncio não demorou muito para que a Eva se apresentasse na frente de todos. E ela olhou duramente para sua irmã Elise e a Eva então ativou o seu poder e quebrou toda a atmosfera da aula. E depois que ela fez isso, vários alunos começaram a sentir dor. Ela basicamente usou o Haki do Rei e ela escolheu 4 alunos que ficaram de pé, resistindo ao seu poder para que eles se juntassem ao seu time pro festival. E depois disso, eles então foram embora dali. Por outro lado, a gente vê que a Elise e o Kamito estavam exterminando diversos monstros. Eles resolveram uma disputa e a Elise ainda estava desapontada com o fato de idosos terem abandonado ela. E a Elise então diz que a Eva, sua irmã, costumava ser uma grande e rigorosa cavaleira. Ela conseguia resolver as coisas sem precisar apelar para os seus poderes espirituais. A Elise costumava olhar para sua irmã mais velha com admiração, ela era a referência dela. Porém, agora a Eva não era mais a mesma cavaleira de antes como ela admirava. E enquanto eles comiam, o Kamito viu Scarlet e correu para segui-la. Até que com isso daí ele finalmente acaba encontrando a Claire. Porém, a Claire ainda estava com bastante raiva do Kamito. E era óbvio que a Claire gostava muito do Kamito, contendo assim o seu constrangimento. E aí a Claire pediu pro Kamito pelo menos dar um carinho nela que ela perdoaria ele assim. Porém, o Kamito disse que não tinha tempo para fazer aquilo ali porque ele estava em serviço junto com a Elise para proteger a academia. E aí no meio do diálogo constrangedor dos dois, a Elise chega ali. E a Claire então fica com raiva e joga um objeto no Kamito e então vai embora. Inesperadamente, 2 estudantes viram a Claire à distância. E aí uma garota de cabelos verdes chamada Vivian sentiu que era uma oportunidade perfeita e pretendia abordar a Claire. Ela pegou mais 2 alunos e ofereceu um poder incomparável a eles. Eles poderiam usar todo esse poder que ela estava dando a eles para derrotar a Claire sem nenhum problema. Por outro lado, a Eva está agora sentindo uma dor ao ver no quarto da sua irmãzinha uma foto do herói Ren Ashbel que tinha derrotado ela. E enquanto isso, a Claire estava muito triste em seu aniversário porque ninguém mais tinha se lembrado dela. Porém, ela fala pra ela mesma se recuperar porque ela tem que se preparar para encontrar a sua irmã. E bom, não muito tempo depois de ela pensar isso, Claire foi visitada por Vivian, que imediatamente prendeu a Claire usando a sua magia. Só que a Claire foi ligeira nessa, como se ela já estivesse esperando, e então ela conseguiu lidar com isso. Corta a cena e a gente vê que a Elise está como uma linda daminha olhando um vestido. E aí de repente o Kamito pergunta a ela por que ela queria se tornar uma cavaleira. E a Elise então explicou que ela queria se tornar como a Eva era no passado. Ela queria mostrar para sua irmã o que significava ser um cavaleiro, pelo menos lembrá-la. E foi por isso que a Elise então se juntou ao festival que estava prestes a acontecer. Depois disso então o Kamito foi com a Elise às compras e comprou o colar que a Claire tanto queria. E eles viram um espírito furioso alguns momentos depois e decidiram ir até lá checar. Eles começaram a lutar e no meio da briga o Kamito viu uma criança prestes a ser golpeada. O Kamito então desesperado correu para salvar a pequena até que de repente ele foi empalado. E mesmo ferido ele persistiu em atacar o espírito para salvar a todos. Porém depois de ter sido pego desprevenido, o Kamito não estava numa situação muito boa. Felizmente a Claire sempre estava ali com seu sensor aranha para salvar o seu homem e de repente ela chegou para salvá-lo. Elise e Claire então finalmente se uniram para ajudar o Kamito. E não demorou muito para que a Eva chegasse ali também. E ela começou a se achar dizendo que um espírito tão poderoso como aquele precisava ser derrotado por uma guerreira digna. E aí no dia seguinte o Kamito acordou coberto de bandagens. Ele então comeu o chocolate que tinha sido preparado pela Claire no dia anterior. E a Claire então foi
foi ver como o Kamito estava. E aí o Kamito aproveitou a situação para dar pra ela o presente que ele tinha comprado pra ela. E quando a Claire ouviu aquilo, ela ficou emocionada ao saber que ele tinha comprado o colar que ela queria. E ela se desculpou então pela sua atitude de ter expulsado o Kamito de perto dela. E aí no meio da conversa, a princesa Viana apareceu ali também. E ela disse que o adversário pra eles amanhã já estava determinado. Eles enfrentariam realmente o time da Eva, que era um time top de linha, praticamente o mais poderoso, porque a Eva era mais poderosa. E aí um tempo depois, Henslett chegou ali. O Kamito então convenceu ela a se juntar à sua equipe de última hora. E ela finalmente concordou em se juntar a eles com o motivo pelo qual o Kamito havia perguntado a ela. E a Elise parecia muito triste e de repente Claire veio e pediu também para que ela se juntasse à sua equipe para lutar contra a Eva. A Elise recusou, mas então vieram dois membros do time da Elise que tentaram convencer ela também a aceitar a oferta. E quando os membros do próprio time dela começaram a falar que ela deveria aceitar aquilo para acertar as contas com a sua irmã, ela finalmente aceitou. E enquanto isso a gente vê que a Vivian está conversando com a Eva. E elas pareciam estar brigando ou discutindo. E aí no dia seguinte a Claire traçou uma estratégia para eles no festival. O centro do ataque seria deixado para a Elise porque ela era muito habilidosa. E enquanto isso a princesa Viana ajudaria na defesa com a sua dança. E a Ria então teria a difícil tarefa de fazer a Eva cair. Em seguida começa a rodar preliminar do festival. E as meninas começam fazendo seu próprio trabalho enquanto o Kamito se senta na plateia. Ele acordou cheio de bandagens, mas não tinha muito como ele ajudar, coitadinho. E aí ele vê de camarote as suas garotas combinando um ataque para assim quebrar a armadura da Eva. Só que inesperadamente a Eva começou a invocar um poder de um espírito das trevas ali. E este poder era tão roubado que ele foi capaz de prender a Claire e os outros ao mesmo tempo. E o Kamito, vendo aquilo, sabia que ele tinha que intervir porque aquele poder era muito brutal. E aí logo os laços da magia do espírito negro da Eva foram cortados graças ao matador de demônios de Kamito. E neste momento, para salvar as suas garotas, o Kamito decidiu revelar finalmente o seu verdadeiro poder. E quando ele faz isso, a Eva e o público imediatamente congelam e começam a reparar nas semelhanças dele com o Ren Ashbel, o herói lendário que não era ninguém menos do que o próprio Kamito, realmente. Porém, a grande questão é que o Kamito estava ferido, ele não estava com 100% do seu poder. Então a princesa Viana lançou uma magia definitiva para curá-lo, e isso fez com que sua energia fosse drenada. E nesse momento, quando ele estava recomposto, ele uniu suas forças às suas garotas e conseguiu paralisar a Eva. Ela estava sendo tomada pelo poder do espírito maligno e ela estava quase indo de base. Porém, a Elise pediu pro Kamito salvar a sua irmã do espírito sombrio. E finalmente o Kamito conseguiu desativar o poder espiritual da magia negra usada por ela. Por outro lado, a gente vê que a Vivian estava desapontada porque ela que tinha colocado aquele selo amaldiçoado no coração da Eva. E bom, ela estava prestes a sair de fininho pelas suas ações malignas, porém ela foi logo abordada pela diretora que a puniu. E assim então o time do Kamito acabou sendo vencedor naquele festival lendário. E aí no dia seguinte a Eris foi ver a sua irmã e a Eva se desculpou com ela por tudo que tinha feito. E logo ela foi levada para o processo de cura. E além disso, a Ashe conseguiu destruir o selo amaldiçoado que interferia na regeneração da energia sagrada no coração da Eva. E tudo isso porque a Ashe não era nada menos do que a espada lendária do Rei Demônio. E aí alguns dias depois todos eles foram até o portão astral 0 para o evento da Dança das Lâminas. E assim acaba a primeira temporada do anime depois deles terem se consagrado como campeões do festival. Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte do anime do Herói do Charme. Eu falei pra vocês que ia trazer a parte 2, pô. E se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva que eu prometo trazer muito mais anime nesse estilo aqui pra vocês. Deixa um comentário aí aleatório falando do Herói do Charme pra você me ajudar no algoritmo. E a gente se vê então amanhã com mais 2 vídeos, fechou? Valeu, tchau, tchau!